Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista, você acompanhando sempre a gente neste horário da 1h30 da tarde, com as personalidades da cidade, da região e o debate importante sobre os temas que estão na pauta, os assuntos do dia a dia aqui na nossa Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também, como a reforma da Previdência, foi aprovada na comissão, depois virou uma confusão danada, não é? A reunião da comissão ontem na Câmara dos Deputados com os agentes penitenciários, os representantes dos agentes penitenciários, que eram muitos, né, do sindicato que os representa, invadindo a Câmara, invadindo a sessão, encerrando a sessão, enfim, e gás de pimenta para todo lado, uma situação absolutamente ridícula, não é? E que comprova aí aquilo que a gente vem dizendo ontem. Reformas são importantes, são necessárias, dizíamos ontem ainda aqui no Ponto de Vista, mas o governo que as propõe, né, o governo que envia esses pacotões para o Congresso Nacional, tem legitimidade muito pequena, ou zero, né? A gente não sabe exatamente. O governo com 5% de aprovação, 4,5%, como veio o Datafolha, um presidente que não foi eleito, enfim, ia cumprir a sua meta aí até o final de 2018, entregar, passar o governo e tentar melhorar a economia, deixar essas reformas absolutamente necessárias em vários aspectos para um governo que tem aí o presidente, a presidenta, sei lá, eleitos em 2018. Mas a coisa não é assim, nós vamos caminhando aqui e esperando aqui que as coisas não fiquem piores, não é, do que ainda estão aqui na região e por todo o país, não é? Edson Carpentieri está conosco, diretor do Jornal da Orla, participando e colaborando com a gente mais uma vez. Tudo bem, né, Edson? Na medida do possível. Na medida do possível. Boa tarde, Boturão, boa tarde, Marco, boa tarde a todos os telespectadores, para quem está assistindo à noite, boa noite. Vamos aí, né? Vamos tentar seguir a vida. Muito bem, a vida tem que avançar realmente, a gente faz o possível para que isso ocorra, né? Em instantes estará conosco o secretário de Governo aqui da Prefeitura de Santos, Rogério Santos, que deve ter pego um trânsito danado aí pelo caminho, nesta chegada, na caminhada da Prefeitura aqui, da vinda da Prefeitura aqui para os estúdios da Santa Cecília TV, mas já estará conosco para participar do programa, falar aí sobre uma série de questões importantes referentes ao país e especificamente a essa novidade lançada pelo prefeito Paulo Alexandre de mexer num vespeiro danado aí em relação às incorporações dos funcionários públicos da Prefeitura de Santos. Marco Santana lá na ponta, como sempre, acompanhando as redes sociais, as nossas transmissões e as suas participações também. Tudo bem, né, Santana? Tudo bem, boa tarde. Na medida do possível, como diz o Edson. Na medida do possível, resistindo bravamente. Boa tarde, Edson, boa tarde, Boturão. Boa tarde especial com você que nos acompanha ao vivo. Convido você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou por e-mail. contato@pontodevista.tv.br. Para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Verdade. Você que está aí na reprise, como eu digo sempre, já com uma série de informações a mais do que a gente aqui no horário habitual do Ponto de Vista ao vivo, não é? Boa noite, obrigado também por estar conosco. Passar aqui, mostrar aqui nesta câmera o Jornal da Orla, formato tabloide, que circula aqui pela cidade, pela região, nesta quinta-feira. Está aqui a manchete, Travessia Segura, não é? Uma campanha, me parece, da CET, não é isso, Edson e Marco Santana? Para que as pessoas aprendam a atravessar, é isso? Na verdade, usar a faixa? Na verdade, é uma campanha nacional. Nacional. Né? Seguindo nessa onda de atribuir cada mês uma cor para chamar a atenção de um determinado assunto. Outubro Rosa, com relação ao câncer de mama nas mulheres, Novembro Azul, câncer de próstata nos homens, e maio é o Maio Amarelo, dedicado à segurança do trânsito. E em Santos tem uma particularidade que a CET decidiu priorizar a segurança no trânsito voltada aos idosos. E a CET quer intensificar os trabalhos dela com relação à travessia de pessoas da terceira idade, estimular as pessoas a utilizar a faixa viva, e a CET também fez um mapeamento dos cruzamentos mais perigosos para a travessia de pedestres. Tem uma campanha muito importante, que todos nós sabemos da grande proporção de pessoas da terceira idade na nossa população. E então, todas as pessoas têm um parente, têm um amigo, têm um vizinho que inspira
cuidados especiais na travessia. Então é para conscientizar não só os próprios idosos a fazer a travessia segura, mas também outros pedestres, também motoristas e motociclistas, para dar uma maior segurança no trânsito de Santos. Aliás, eu acho que é necessário mesmo, viu, Edson? A gente vai receber aqui o presidente da CET, não é, Santana? Acho que terça-feira. Terça-feira, já está confirmado. Terça-feira vai estar aqui. Vai ser interessante para a gente debater com ele, comentar com ele um pouco. Não sei, eu percebo no dia a dia aí pelas ruas que as pessoas têm uma certa dificuldade, dificuldade mesmo, não sei, para compreender o que é faixa viva, o que não é faixa viva. Tem cara que está atravessa na sua frente, o sinal está ali na frente, não é faixa viva coisa nenhuma. Tem outro que é a faixa viva, a gente vai parando e a pessoa não atravessa. Eu acho que precisa ser explicado de uma maneira um pouco mais clara para as pessoas, ou fazer uma campanha de mídia, não sei. Não, eu acho o seguinte, toda faixa é faixa viva. A faixa viva é o seguinte, a faixa viva, entre aspas, é aquela em que não tem o sinal de pedestre. Mas toda faixa tem que ser respeitada. Aquela que tem o sinal de pedestre, o pedestre tem que atravessar no verde, para ele. No resto, toda a faixa tem que ser respeitada. Eu acho que houve um avanço aqui no trânsito de Santos. A gente vê, nos últimos anos, os motoristas já estão parando, dando preferência ao pedestre. Quem vai para a Europa, por exemplo, e vê, volta assim e fala, poxa, como é bom viver no primeiro mundo, né? Você ameaçou pisar na faixa, o motorista para na Europa, não tem conversa. Só na Itália que é um pouco mais bagunçado, que eles param, mas eles desviam, né? O italiano é meio confuso. Mas, enfim, eu acho que está tendo um avanço aqui na cidade de Santos, no respeito. O processo de educação é um processo que avança lentamente, não é? E a gente está avançando no que diz respeito ao trânsito, à faixa viva. Eu acho que nós estamos avançando na medida do possível e dentro do que já era esperado, né? Processo lento, mas que em pouco tempo, no médio prazo, a gente chega lá e teremos, pelo menos no que diz respeito ao trânsito, qualidade de vida que a gente gosta, né? Qualidade de vida de primeiro mundo. Sem dúvida, estamos precisando muito disso. Aliás, a cidade de Santos tem uma série de avanços importantes, a gente não pode deixar de ressaltar essa realidade também, né? Rogério Santos, como eu disse há pouco, já está com a gente aqui para participar desta edição aqui do Ponto de Vista, o secretário de governo aqui da Prefeitura de Santos. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, boa tarde a todos. Um pouco atrasado aqui, mas cheguei no meio do debate, um debate importante. Jogou muito trânsito pelo caminho? Um pouco de trânsito. Né? Santos é uma cidade, a cidade mais verticalizada do Brasil, 60% das habitações estão em prédios, isso significa um adensamento populacional bastante importante e isso reflete, lógico, num sistema viário. Nós somos uma cidade antiga, uma das primeiras cidades do Brasil, aí projetada, o primeiro plano de desenvolvimento urbano feito no Brasil foi em Santos, nos Estados Unidos com os canais ajudou bastante, mas é uma cidade antiga, tem as ruas estreitas, poucas possibilidades de obras viárias, e a educação no trânsito é fundamental. E Santos é sempre uma cidade de vanguarda. Até na questão demográfica, ela é de vanguarda. Ela atingiu números, por exemplo, da população de idosos, que o restante do Brasil só vai atingir daqui a 8 anos. Né? 20% da população de Santos são de idosos. Mas o Faixa Viva, ele abrange todas as faixas etárias, é uma questão de educação, assim como as rotatórias, né? Você falou da questão da Europa, Estados Unidos. Muitos amigos meus que viajam, vêm encantados. O uso da bicicleta na Europa, né? A Holanda, vários países que usam a bicicleta como forma de ir ao trabalho. E aqui no Brasil ainda há uma marginalização, embora Santos tenha uma bela de uma rede cicloviária. Esse movimento de ciclistas metropolitano, né, de São Vicente de manhã e na hora de ir embora, a Balsa, o Guarujá, enfim, e tanto o pedestre, o ciclista, o motociclista e quem dirige aí os automóveis, tudo isso tem que funcionar de maneira articulada e a educação no trânsito é fundamental. E a faixa viva, o brasileiro, o santista abraçou e respeita bastante. Algumas dificuldades, mas eu vejo, sim, também um grande avanço. Um grande avanço. Não, a gente vai deixar essa conversa, né, esse assunto mais para frente. A terça-feira vem o presidente da CET e aqui a gente abrange com mais profundidade esse tema importante. Eu acho uma ideia muito positiva, a questão da faixa viva. Não tem o que o Bibata, acho que as pessoas ainda confundem. Precisa ter mais interesse até das próprias pessoas, do pedestre, de entender onde é a faixa viva, onde não é a faixa viva. Porque às vezes você vê com o carro parando, porque é a faixa viva, a pessoa não passa.
olha, se você não fizer assim, vai, pô, pode ir, né? O cara não vai. Parece que fica medroso, achando que você está acelerando e vai matar o cara. Mas não é por aí. Ou o contrário, né? Tem semáforo e a pessoa quer atravessar, estende a mão quando não é faixa viva. Você está numa velocidade um pouco maior, né? Porque não tem faixa viva, não tem por que parar, o sinal tá verde lá na frente e às vezes o problema pode acontecer também. Agora, e a confusão ontem na Câmara Federal? As reformas, a gente tem dito aqui, acho que o Edson concorda comigo também, o Santana, o Rogério, são necessárias, são importantes, mas eu vejo que o governo de plantão, que aí está, tem pouca legitimidade para propor essas reformas, né? Não é que se fosse um governo eleito não teríamos problemas, não teríamos reações, enfim, porque isso é absolutamente natural. Agora, são reformas que mexem com a vida das pessoas, para toda a vida, com o futuro de muita gente, né? E um governo com 5% de aprovação, a gente tem discutido isso aqui, tem pouca legitimidade para propor esse tipo de reformas que, como eu já disse, repito, vai mexer com a vida de muita gente. Não sei o que você pensa a respeito desse tema, claro que você está acompanhando, porque no final das contas muita coisa que está sendo discutida aí vai respingar no município também, né? Olha, a globalização é um assunto que pauta o dia a dia de todas as cidades ao mesmo tempo aqui hoje, no dia de hoje, né? E a gente está falando de futuro das pessoas, mas o que eu vejo em alguns momentos as pessoas preocupadas com o presente, né? E quando a gente fala de reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma política, a gente tem que realmente pensar no futuro e ter essa intenção do futuro. Eu acho que algumas medidas são amargas, são ruins, é lógico, são retrocessos em questão de direito, mas são coisas que precisam ser feitas, né? A discussão da idade mínima, não sei se se chegou a uma idade ideal, né? 65, isso precisa, né? 65, 62, mas isso precisa ter números, precisa ter embasamento, precisa ser feito um estudo, não pode ser um achismo. Mas o que a gente vê em tendência mundial, e aí a imprensa ela tem destacado também em comparação com países europeus, americanos, asiáticos, é que realmente existe uma tendência do aumento da longevidade, as pessoas estão vivendo mais. Na década de 60, as pessoas viviam normalmente até os 40, 50 anos de idade, é uma expectativa de vida bem baixa, né? A gente lembra dos nossos avós, e na nossa idade, aqui de 50, 60 anos, eram considerados pessoas velhas, se vestiam como pessoas mais idosas do que hoje. Hoje existe esse espírito da juventude e as pessoas estão vivendo mais. E precisa ser feita uma conta, né? Os números não mentem. O que é importante, não haver conflitos de informação. Eu acho que a lei da transparência é um grande avanço, então os números estão aí, precisam ser estudados e precisa ser feito com critério. O que a gente vê, às vezes, muita gente falando muita coisa, muita bobagem, e que não é verdade, e a gente precisa realmente estar embasado em números e com uma análise técnica, né? A Previdência é um assunto muito importante. A gente não pode deixar que o futuro seja comprometido por conta de pessoas que estão preocupadas com o presente. A questão da legitimidade, qualquer governo que tome medidas não populares, ele vai ter uma queda de aceitação. É lógico que o governo Temer, ele começou de uma maneira não ideal, né? Não houve... As pessoas... primeiro foi uma eleição dividida, né? 50% praticamente para cada lado, né? A chapa Dilma Temer. Então já dividiu o Brasil, houve uma divisão. Então já havia um descontentamento. E quem ganhou, que estava na cabeça, saiu, ficou o vice. E houve toda uma questão política, uma separação, né? uma quebra de um apoio político. E isso leva a aumentar esse descontentamento. E as medidas amargas... mas hoje o que a população quer, o que o mundo hoje quer, o que os países precisam, as cidades precisam, é de austeridade, é de gestão, né? Você às vezes tem que dizer não, mas você tem que apresentar os números. Então hoje a importância de todas essas reformas, né? A questão do trabalho, a nossa lei há mais de 60 anos que ela existe, né? Mais de 70 anos, ela precisa ser atualizada. Hoje o que a gente conhece como trabalho não vai existir daqui a 10 anos, né? A gente vê aí matérias aí, no Japão, o atendente de hotel é um robô, né? Os bancos hoje aqui no Brasil, coisa horrível, né? Muito ruim, mas não vejo que isso seja reversível. Eu acho que isso caminha e não tem como controlar. Se chegar num hotel, num outro país, não é? Aí vem o atendente, é um robô. A minha preocupação é assim,
como vai ser a questão do trabalhador, a produção, como você vai sustentar a sua família. Exatamente. A preocupação hoje é o trabalho. E a gente, lógico, não pode abrir mão dos direitos, mas os direitos, eles têm que ser bem usados, né? Parece que as pessoas só querem direitos e dever nenhum. Então, esse equilíbrio entre direito e dever é o que faz que a sociedade tenha equilíbrio e tenha êxito. Edson acompanha de perto também, como o Santana, né? Todas essas questões importantes, essas reformas e essas reações aí que a gente vem acompanhando, né? Eu só discordo do Rogério quando ele diz que a população quer austeridade. Não, a população quer vida boa. Todo mundo quer vida boa. Não quer. O candidato que falar a verdade, na próxima eleição do ano que vem, vai perder a eleição. Porque a verdade é dura. O Brasil está quebrado, Dona Dilma Rousseff quebrou o Brasil, quando, segundo o próprio mentor dela, o padrinho dela, o Lula, deu 500 bilhões de desoneração fiscal, arruinou o país. Está quebrado. Todas as cidades brasileiras estão quebradas, os estados estão quebrados e o país está quebrado. O exemplo mais gritante é o Rio de Janeiro, em que nem salário recebe mais, nem 13º, acabou o dinheiro. Então, quando não tem dinheiro, tem que cortar tudo. Infelizmente, é a realidade. E o cidadão que falar isso na televisão, olha, eu vou ter que cortar sua aposentadoria, como vai ter que cortar? Não vai ser eleito. O povo quer ouvir mentira, ilusão. Mas você acha que depois de tudo isso que nós depois estamos passando, de tudo isso, ainda você viu aí no Rio de Janeiro agora... Tem esse tipo de pensamento? Você viu esse Rio de Janeiro aí, botaram fogo lá no caminhão, e o povo saqueou o caminhão de pasta de dente, quer dizer, não dá, cada um quer levar a sua vantagem. Lamentavelmente, falta solidariedade e educação ao nosso povo, é um processo que vai demorar muitos anos, muitos anos. Então, é muito difícil, a situação do Brasil tende a piorar, lamentavelmente. A gente que tem família aqui, amigos aqui, é com muita tristeza que a gente vê um Supremo que solta bandido. Quer dizer, então você vai acreditar mais em quê? A situação é muito grave, tem que mexer na Previdência, tem que mexer em Santos, como vai mexer. E tem que mexer mais duro do que o prefeito está querendo fazer. O prefeito está botando um paliativo, mexendo menos do que deveria, desculpe. Então, tem que ser medidas duras, não adianta, não tem dinheiro, gente, não tem. Daqui a pouco vai faltar dinheiro para pagar salário. Então, eu fiz um levantamento aqui. Aposentadoria. No executivo, média no Brasil. Quem trabalha para o executivo servidor é aposentado em média com 9 mil. No judiciário, média de aposentadoria é 25 mil. Média. No legislativo. Vamos deixar claro, isso sai do dinheiro de todos nós. No legislativo, 28 mil. O Zé Povinho, que sustenta tudo isso, 1.600. Está certo isso? Eu pergunto para você, está certo? Agora, o candidato que fala que quer mexer nisso é crucificado, vai lá. Então, é difícil. A situação do Brasil é muito difícil e eu não vejo saída a médio prazo. Não. O Edson falou que a média, 1.800 do benefício do setor privado. 1.600. 1.600. 1.600. Só que média é o seguinte, né? Temos um sanduíche de mortadela. Se você come eu não como nenhum, e na média comemos metade, né? Não, mas o cidadão que está fora do serviço público, então, o máximo é 5 mil, Marcos. Não tem salário de 30, de 28. Pior ainda, Edson, 2/3 dos benefícios pagos pelo INSS corresponde a um salário mínimo. Quer dizer, esse governo aí, ele faz o diagnóstico do problema e diz que o paciente está com dor de cabeça e o remédio que quer? Cortar a cabeça. Ou seja, numa outra comparação, diz que o chefe de família chega em casa e fala assim, olha, o meu salário não dá para pagar todas as contas. Então é o seguinte, eu vou tirar o leite do meu filho, mas eu vou manter aqui o uísque do meu cunhado vagabundo. Na prática é isso que esse governo está fazendo, porque onde precisa cortar os privilégios que precisam ser eliminados, esse governo ele não mexe. E o coitado do aposentado, das pessoas mais humildes da população, o benefício vai ser atingido. Isso é um problema sério, a gente tem discutido isso aqui. O Edson acaba de lembrar também, nós vamos aproveitar o segundo bloco, estamos fechando aqui o primeiro ainda, aproveitar o segundo bloco, tem mais espaço até o final do programa para o Rogério explicar direitinho aqui como é este projeto enviado. Aliás, o prefeito disse em primeira mão aqui, né, o Santana? Sim. Já está um soco na mesa aqui, se empolgou aqui quando falou a respeito do tema. E tive até que arrumar aqui a mesa, viu? Preciso mandar a conta lá para o chefe da administração. Ficou nervoso aqui aquele dia que ele esteve aqui no programa e disse que ia mexer nisso, que o governo dele não ia se acovardar e realmente ele dá o
o primeiro passo nessa direção de mexer com as incorporações. Por causa dessas incorporações, é que esses salários vão partir para uma média tão alta assim como o Edson colocou, né? Vamos fazer o seguinte, a gente sai já por um intervalo, tá certo? Aqui do ponto de vista, e na volta vamos abrir espaço aqui para o Rogério explicar com calma, direitinho, com mais detalhes, essa mexida aí que o prefeito, através do projeto de lei enviado à Câmara, pretende fazer na questão das incorporações tão polêmicas, né, dentro da Prefeitura e do poder público brasileiro, né, de maneira geral. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Vejam só como o Brasil mudou. No governo do PT, o salário tinha aumento bem acima da inflação. No governo Temer, não. Com o Lula, sobrava dinheiro na Previdência. Com a reforma do Temer, você vai ter que contribuir por muito mais tempo. Minhas amigas e meus amigos, nós vivemos num país em que cabia todo mundo. Eles deram um golpe para fazer um país em que só eles cabem. Nesse governo ilegítimo, o estudante não cabe na faculdade. O trabalhador não cabe na folha de pagamento. E o aposentado não cabe nas contas da Previdência. Eles acham que o povo é o problema. Eu continuo afirmando que o povo é a solução. Você já percebeu a diferença e sabe que está em jogo o seu direito de escolher entre esses dois projetos. Eu tenho certeza de que nós podemos retomar o caminho do crescimento, do emprego e da esperança. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Sequência aqui do ponto de vista, Edson Carpentieri, diretor do Jornal da Hora, está aqui à esquerda conosco, ao meu lado aqui à direita o Rogério Santos, secretário de governo aqui da Prefeitura, e o Santana, sempre acompanhando as nossas transmissões e a sua participação pelas redes sociais. Falei antes do encerramento do segundo bloco, do primeiro bloco, aliás, né, sobre o projeto de lei que o prefeito enviou já, né, Rogério? Já enviou à Câmara, né? Exato, já enviou à Câmara, não é? Onde mexe um vespeiro danado, né? Que é essa questão da incorporação dos salários dos funcionários. Aquela coisa, o cidadão tem um salário... Qual é o exemplo que você costuma dar aí, Santana? Eu dei do agente de zona. Agente de zona. Porque a disparidade é muito grande, mas é uma regra, na verdade. Então eu vou dar um exemplo de uma assistência social. Não, então, fala de novo aí do agente de zona. Honestamente, eu nem sei o nome, não sei quem é, que o salário base da categoria é R$ 1.500, ele ganha R$ 7.800. Pois é, por que ele ganha isso? Até a assistência social, que ganha o salário base é 3 mil. Ganha 8, dólares? R$8.000, por aí vai. Por aí médico, vai, assim por diante, né? O cidadão tem um cargo, enfim, né? E é chamado para uma chefia, né? Aí durante fica 4 anos incorpora 80%, são 20%, né? Ao ano em cima do salário do cargo que ele está ocupando naquele momento. Aí termina aquele governo, muda o governo, o prefeito se reelege, sei lá, e muda a direção, muda o secretário, enfim, e ele volta para o cargo anterior. Ele volta para o cargo anterior, do salário de 1.000 e pouco, como o Santana disse, ganhando 6, 7, sei lá, 8 mil reais, né? E o prefeito quer mexer nisso, né, Rogério? Não, exato, é uma necessidade, é uma questão de gestão. O prefeito, desde o primeiro dia... Aliás, só lembrando, aqui no programa, eu já disse isso, foi aqui no programa que ele bateu de frente com essa situação e disse que... Aliás, ele disse uma frase interessante, né? Em coisas que só acontecem na Prefeitura de Santos, né, Santana? Ele disse exatamente isso. E nós vamos ter que mexer, o governo não vai se acovardar e realmente está dando aí o primeiro passo. Mas fica à vontade, Rogério. Não, o prefeito foi eleito no primeiro mandato fazer a gestão da cidade, né? A primeira responsabilidade do prefeito é fazer a gestão
do nosso município, da nossa cidade, foi reeleito com o mesmo propósito, é assim que as pessoas escolheram para esse motivo primeiro. E desde o primeiro dia do primeiro mandato, um dos primeiros atos do prefeito foi a questão da austeridade, né? Desde 2013, num cenário muito mais positivo do que nós vivemos hoje, o prefeito já determinou e assim foi feito desde o primeiro dia, redução de contratos, equilíbrio das contas, enfim, um grande trabalho que se iniciou em 2013 e isso deu a Santos uma certa tranquilidade em relação a tudo que nós estamos vendo aí em termos de Brasil, governos estaduais, municipais, com grande dificuldade. Santos passa por essa dificuldade, é grande, mas graças às iniciativas do prefeito e do governo, desde o começo a gente preventivamente já começou a trabalhar, que é dever de todo gestor público. E nesse meio do caminho, várias ações foram feitas, né? Hoje se fala aí na questão de um benefício que esteja sendo alterado, né, diminuído ao servidor, mas a gente tem que lembrar que foram implantados outros benefícios, né? Hoje nós temos um número grande de professores que fizeram seus cursos de mestrado, doutorado, com parte paga pelo município. Nós temos o nosso programa de resultados, de metas e resultados, ou seja, a meritocracia é importante, então é uma gratificação a mais que o funcionário tem todo ano, baseado na sua produção, na sua produtividade. Até um amigo nosso, o professor Adalto Corrêa, vem sempre aqui, um grande amigo meu, tem uma frase muito interessante: nenhuma empresa, e aí vale também para o poder público, contrata alguém para pagar salário. Qualquer empresa ou poder público contrata alguém para dar resultado. O salário é uma consequência. E essa questão da meritocracia, o prefeito tem trabalhado. Então, vários benefícios foram ampliados ao servidor, os anos que foram possíveis, e todos eles, né, exceto esse ano, aqui nós demos aumento acima da inflação, mas chega um momento, e chegou esse momento, que as contas públicas não batem, né? E precisamos tomar algumas medidas responsáveis, e é lógico que afeta e são amargas para determinados grupos. E essa questão da incorporação, Santos tinha uma exceção fora dos outros municípios, que era essa incorporação de 20% ao ano quando você está ocupando um cargo e é de carreira, e isso fica para o resto da sua vida, você leva para aposentadoria, enfim. É uma forma de gratificar um trabalho de desempenho. Quero deixar claro que esses cargos, eles têm competências, eles são cargos de extrema responsabilidade, responsabilidades que você leva para o resto da sua vida, né? São processos que existem, administrativos, e que você assina, e que você toma decisões, você toma medida, que você é responsabilizado de maneira positiva e às vezes negativa para o resto da sua vida. Então tem que ser bem remunerado. São cargos de extrema confiança e que tem uma dedicação exclusiva, inclusive, e que você, em período integral, sábado, domingo, e são cargos, esses 307 cargos que a prefeitura tem, que as pessoas dizem, é assessor, acham que são pessoas que ficam paradas, não têm o que fazer. O meu cargo é um cargo de confiança, é um desses 307. Quem conhece, sabe aí o empenho que os secretários têm, até tarde da noite, o prefeito exige muito, o prefeito liga às 6 da manhã e às 10 da noite, 10h30 no sábado, no domingo, enfim, a cidade não para e são cargos que têm que ser bem remunerados. Agora, a questão da incorporação, ela tem um lado negativo, né? Além do aumento do valor da folha, do custo da folha vegetativo, e que você acaba não controlando, e que não condiz com o aumento da arrecadação, há um desequilíbrio, nesse momento principalmente de crise, existe a questão, às vezes, de um desestímulo. Enfim, o que é necessário no Brasil, e eu, como especialista em gestão pública, ainda não encontrei, pesquisei já em outros municípios, o governo tem buscado aí estudos para que se tenha um plano de carreira que seja equilibrado com a realidade do que o município pode fazer, mas que gratifique também o funcionário público, não só esse que está em cargo de chefia, mas os outros, e que haja um estímulo, a meritocracia que o prefeito, aí, de uma maneira inédita no Brasil, implantou na cidade de Santos, reconhecidamente, né, nacionalmente, o plano de resultados, e isso é o caminho que o Brasil está exigindo, que tem que ser o caminho da seriedade. Agora, quando a gente fala aqui dos salários, não esses salários que o Edson falou, que são realmente irreais,
Mas quando a gente fala do salário dos funcionários, né, o Marco falou aí de um salário, são salários que, às vezes, dentro da realidade, são altos, da realidade brasileira. Mas ninguém ganha uma fortuna, não. Você falou 3 mil reais, hoje para você viver com 3 mil reais é muito difícil. Nós não estamos falando de altos salários, é que, infelizmente, o salário no Brasil é baixo, né? Nós precisamos quebrar essas barreiras, precisamos fazer uma ampla reforma nacional em vários pontos, previdência, trabalho, política, enfim, no judiciário. Precisamos de uma grande reforma, nós precisamos mudar tudo isso. E a questão da cultura do brasileiro, né? Aquela cultura do Gerson, que gosta de levar vantagem em tudo, isso é muito ruim, é prejudicial, não faz parte mais da realidade brasileira. E acho, Edson, que existem formas de você, meus pais aí, até mandar um abraço para o seu Américo, para a dona Zaira, que são fãs seus e com certeza hoje, como o filho também vem, estão assistindo aí de uma maneira especial. Um grande abraço. Mas meus pais me ensinaram, ou você aprende pelo amor ou pela dor, né? E eu acho que o brasileiro está sofrendo muito, Edson. Eu acho que ele vai aprender sim. Eu acho que essas eleições aí, eu tenho muita esperança nas eleições que vêm aí, falta um ano, embora não tenha nada decidido, como vai ser financiamento de campanha, se vai ter voto em lista, não vai, tudo muito indefinido, né? E assim como em qualquer setor na política também há que ter um planejamento. Mas eu acredito numa resposta do eleitor. E o eleitor santista é um eleitor muito maduro, né? Santos é uma cidade de vanguarda. Até na questão política, eu acho que o santista, ele tem uma maturidade, ele tem a percepção. E eu estou confiante, Edson, eu estou confiante que vai haver uma reação positiva. Lógico, não da noite para o dia, mas eu acredito num grande avanço e num senso crítico muito bom. Rogério, me explica uma coisa. Em termos de economia aos cofres públicos da Prefeitura de Santos, essas medidas que o prefeito está enviando à Câmara representam quanto de economia para o contribuinte a cada ano? Olha, Edson, a gente conversou um pouco falando do futuro e de pessoas que estão preocupadas com o presente. O prefeito, lógico que está preocupado com o presente, mas essa ação, que é amarga, que é impopular ao prefeito Paulo Alexandre, ele, na gestão dele, ele não vai sentir os reflexos. Os próximos prefeitos, sim, haverá uma economia. De imediato, não haverá economia porque essas pessoas já incorporaram. Mas o que vai se fazer é uma diminuição no avanço desse crescimento vegetativo. E o prefeito, qualquer prefeito, podia se acomodar nessa situação. Olha, isso para mim não vai refletir em nada na minha gestão, não vai ajudar minhas contas. O próximo prefeito que se vire, mas o prefeito Paulo Alexandre, quem conhece, sabe da seriedade do trabalho dele e ele está preocupado com a cidade. O compromisso dele é com a cidade. Ele não veio para ser prefeito, simplesmente. Ele veio para ser um bom prefeito e resolver e propor, e resolver as coisas que ele propôs e que a população pediu que ele fizesse, com muito esforço, num momento difícil, mas ele tem feito. E essa medida, que é muito impopular, que ele vai sofrer dentro da imagem política... Para os sindicatos, sim, para os servidores. Mas é algo que... Para a população... Uma parcela pequena dos servidores, né? Os sindicatos... Mas é algo que, assim, atualmente, daqui a 2, 3 anos, nesse mandato dele, não vai haver uma grande alteração significativa dessa atitude. Nesse mandato... Mas ele não está preocupado com o presente. Ele também está preocupado com o presente, mas ele não só está preocupado com o presente, com o futuro. Então, ele está fazendo coisas que para ele é impopular, mas que para o futuro da cidade vai ser muito importante. É impopular no funcionalismo. No funcionalismo. Sim, eu tenho que decidir, ou ele é prefeito do funcionalismo, ou ele é prefeito da cidade. Então, se é prefeito da cidade, tem que ver o conjunto de medidas que beneficiam a maioria da população. Ou você vai ser prefeito, então eu quero ser prefeito do funcionalismo público. Então vai só defender o funcionalismo público. Ou é prefeito da cidade, é o conjunto da população. O que eu estou escutando aqui é benefício, benefício, benefício. Funcionário público tem que ter salário justo e decente. Salário não precisa ter 300 benefícios. Que história de benefício, benefício? Isso não existe. Quer salário justo, que possa sustentar com dignidade a sua família. Essa conversa aiada de benefício, benefício, tem que ter salário justo e decente que a cidade possa pagar. Salário tem que bom até acima, um pouco acima do mercado. Tem que ser um salário um concurso justo, ter um cara diferenciado. Salário justo. O resto, que benefício disso, benefício... A gente vê o judiciário, ninguém mexe com o judiciário, pelo amor de Deus.
Tem 2 meses por ano de férias, mais 20 dias de recesso. São 80 dias de folga por ano. Não existe isso em nenhum país do planeta, nem em outros planetas. É de arrepiar cabelo de extraterrestre. É de doer. Não, é brincadeira. E ninguém mexe com essa palhaçada. Não dá. Agora, chegou, não dá. Quebrou, gente. Quebrou. Dentro aqui dos nossos limites, não é? O Rogério representa aqui a prefeitura, representa aqui o prefeito, não pode interferir na questão mas eu estou dando um exemplo. Não, o exemplo é assim, é a força. É verdade. O funcionalismo público, eles têm sindicatos, eles têm uma força muito grande. E a população, o que paga a conta, não tem força nenhuma. Ele reclama com o vizinho, ele vai tomar uma cervejinha, apenas, né? Toma uma cachaçinha no bar, fica xingando aqui e acabou. Não tem força. Não tem força. Tem a força do voto, mas dispersa. Agora, para entender esse projeto de lei, acho importante que as pessoas conheçam esses detalhes. A partir de quando passar pela Câmara, evidentemente, eu acho que vai acabar sendo aprovado, né, pela Câmara, o prefeito sanciona, enfim, né? E a partir de quando começa a valer essa modificação e para quem? Então, o projeto foi encaminhado à Câmara, a Câmara vai discutir, vai ter as votações, né? É uma emenda à lei orgânica, então precisamos de 2/3 dos votos. Mas isso tem um tempo regimental dentro da Câmara, isso a todo o procedimento. Mas agora, você está falando de Câmara. Esse projeto, caso aprovado, ele atinge apenas os funcionários da Prefeitura ou se estende também aos servidores do Legislativo? Vai se estender também aos servidores do Legislativo. E esse tem um tempo dentro da Câmara, e enfim, isso são poderes independentes e a Câmara aí vai proceder, as comissões, enfim, o presidente vai encaminhar a pautação. E assim que for aprovado, o prefeito vai imediatamente. Agora, os servidores que estão em curso dessa incorporação de 1 ano, então, por exemplo, o servidor que falta 2 meses para incorporar, ele vai ter a regra antiga e a partir que ele completou esse ano, né, que faltava, esses meses que faltavam para 1 ano, vale já a nova regra. Ô, Rogério, uma medida assim que mexe com vários setores do funcionalismo, vocês, antes de mandar para a Câmara, eu suponho que tenham chamado a base do governo e conversado com os vereadores, trocado ideias. Olha, é necessário, é isso aqui. Qual a sua sugestão para aprimorar nosso projeto? Foi feito isso? Como é que você sente na Câmara a resposta dos vereadores? Porque eu imagino que tenha tido essa conversa, não é? Não, conversamos com as lideranças, a gente sabe o posicionamento de cada um, lógico, existe ainda alguns indefinidos, e que também os vereadores representam segmentos. Isso é legítimo, faz parte da democracia. Sim. Mas a gente tem uma confiança que esse projeto, que é importante para a cidade, Edson, e até você falou, o prefeito não governa, mas governa junto com o funcionário. O funcionário é uma peça importante e Santos é uma cidade que atende toda a região. E o funcionário tem que ser valorizado e nós precisamos muito do funcionário e o funcionário valorizado. Mas no momento de crise, existem pessoas que ficam reclamando, enfim, queixando, e tem pessoas que tomam atitude. A atitude, no momento de crise, é imprescindível. Foi o que o prefeito fez, né? Ele pensou na cidade como um todo, inclusive como funcionário, porque se a gente continuar do jeito que está, o funcionário vai começar a não receber salário em dia, vai começar a ter prejuízo. O próprio funcionalismo vai ter prejuízo, isso vai se tornar insustentável. Daqui a um tempo, 100% da folha vai ser, 100% da arrecadação é para pagar a folha. Isso não pode, constitucionalmente, e não é o que nós queremos. Nós queremos uma prefeitura equilibrada e o funcionário é parte importantíssima desse processo. Nós discutimos com alguns vereadores, sim, com a base, tem os seus posicionamentos, mas tenho certeza e confiança que a Câmara ela é composta por um grupo bastante responsável, lógico, respeitando as opiniões, mas isso foi discutido, sim, e é um processo que vem amadurecendo ao longo do tempo. Alguns vereadores, até presentemente, que estão hoje na Câmara, em algum tempo atrás já propuseram essas medidas, né? Então chegou o momento, é um momento que não dá mais para esperar, lógico que a gente queria fazer aí uma grande reforma, o trabalho da meritocracia, a gente esbarra em leis superiores, as municipais, para que isso se faça,
E nós estamos buscando o equilíbrio, né? O equilíbrio do que seja correto, do que seja possível. A meritocracia é muito importante, é isso que tem que ser baseado, um plano de carreira e uma vantagem, que a gente chama de vantagem, são os benefícios e os salários ao servidor que merece, dentro do espírito do resultado do serviço que a gente tem que prestar, que todos nós somos servidores públicos e prestar para a população santista e da Baixada. Agora, a gente fala, você coloca bem, a questão é um projeto que visa o futuro, mais saudável das contas, saúde financeira da Prefeitura de Santos. Agora, tem uma conta para trás aí, né? Tem muita gente que já está se aposentando, tem muita gente que antecipou a aposentadoria, tem muita gente que já saiu aí com salário de secretário, do C1, essa coisa toda aí. Esses não correm o risco momentâneo ou daqui mais à frente, por conta da queda da arrecadação, das dificuldades que a gente vem vendo, da dificuldade que a gente vê, da luz no fim do túnel, a luz acende um pouquinho, de repente ela apaga de novo, acende um pouquinho, apaga de novo, vai crescendo não sei o quê, mas aí a gente não vê essa coisa acontecer de fato, enfim, o pessoal não preocupa, pode haver um corte aí de repente? Não acredito. Hoje as incorporações, elas representam mais ou menos 9% da folha do IPREV, que são os aposentados, e o IPREV, em 2013, ele tinha aí em caixa de ativos de investimento algo em torno de 320 milhões, e nesses 4 anos nós conseguimos fazer com que esses ativos do IPREV passassem para 1 bilhão. Né? Então, o IPREV é um dos institutos de Santos, é um dos institutos de previdência mais saudáveis do Brasil e sólidos. Né? E tem esse percentual de 9% que representa o que ele paga em termos de incorporação. E a folha de Santos representa aproximadamente hoje 15%. É tolerável, né? Até porque Santos tem poucos cargos em comissão, né? Uma das cidades que tem menos cargos em comissão do Brasil. É tolerável, mas você precisa tomar atitude agora, imediata. Reflete. Esse ano foi a primeira vez que nós não estamos concedendo um reajuste acima da inflação. Até, se for possível, até o do fim do ano houver um milagre brasileiro na economia que está demorando a reagir, principalmente a questão de novos postos de trabalho. Eu acho que esse é o grande problema hoje do Brasil na recuperação financeira econômica do país, é a recuperação dos postos de trabalho. Ainda há uma perda de postos de trabalho, bem menor, ainda há, mas nós só vamos virar essa página dessa crise absurda, a maior crise da história do Brasil, a partir do momento que houver novas contratações. Isso é fundamental. Acho que o governo federal tem tomado medidas assertivas nisso, a gente não pode só criticar, tem tomado medidas assertivas. O município de Santos também tem feito um trabalho aí para incentivo de novos investimentos na nossa cidade. Temos feito um trabalho muito forte nesse sentido, os secretários. Mas, em relação a isso, hoje há um equilíbrio. Mas daqui para frente, nos próximos anos, haveria um grande risco e a atitude que o prefeito tomou, né, pensando no futuro da cidade. No intervalo, a gente retoma a sequência do ponto de vista daqui a pouquinho. Até já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Vejam só como o Brasil mudou. No governo do PT, o salário tinha aumento bem acima da inflação. No governo Temer, não. Com o Lula, sobrava dinheiro na Previdência. Com a reforma do Temer, você vai ter que contribuir por muito mais tempo. Minhas amigas e meus amigos, nós vivemos num país em que cabia todo mundo. Eles deram um golpe para fazer um país em que só eles cabem. Nesse governo ilegítimo, o estudante não cabe na faculdade. O trabalhador não cabe na folha de pagamento. E o aposentado não cabe nas contas da Previdência. Eles acham que o povo é o problema. Eu continuo afirmando que o povo é a solução. Você já percebeu a diferença e sabe que está em jogo o seu direito de escolher entre esses dois projetos.
Eu tenho certeza de que nós podemos retomar o caminho do crescimento, do emprego e da esperança. Muito bem, estamos voltando aqui na sequência do Ponto de Vista com o Rogério Santos aqui conosco, secretário de Governo da Prefeitura, o Edson e o Marcos Santana. Só dando aqui um destaquezinho para a causa Wayne, que vai acontecer agora no dia 16 de maio. Está aqui o convitinho aqui, se der para pegar aqui, né? Enviado aqui pelo meu amigo Gugu Barbosa, que participou com a gente aqui recentemente, ficou muito feliz com a repercussão do programa, tá certo? E falando sobre o problema, né? O fechamento da Pícola, o fechamento de estabelecimentos comerciais aqui na cidade, enfim, né? Resultado de toda essa situação que nós estamos vivendo, né? Então, a causa N acontece no dia 16 de maio, a partir das 5 da tarde, vai até às 10 da noite, lá no Parque Balneário Hotel. E para adquirir os convites, você pode ir aqui no Laticínio Maurício, fica aqui atrás do Supercentro. Marcelo, perdão. Laticínio Marcelo, bem corrigido. Aqui atrás do Supercentro Boqueirão e no Ula Ula Pícola, lá na rua Minas Gerais, tá certo? Então, feito aqui o registro, obrigado ao Gugu e sucesso aí em mais este evento. Em última parte, além de ser uma boa causa, arrecadar recursos para a causa, que é uma entidade que atende famílias e portadores de AIDS, também é um evento para quem gosta de vinhos e queijos muito, muito bom. Você tem a oportunidade de experimentar vários vinhos nacionais importados de várias vinícolas, em quantidade e muita qualidade, eu recomendo. E lembrando que foi liderado muitos anos pelo Luiz Gonzaga. Alca de Santana. Falecido Luiz Gonzaga, que fez um trabalho maravilhoso, ajudando de solidariedade. Então, onde quer que o Luiz Gonzaga esteja, está bem, eu tenho certeza, por tanta caridade, tanta coisa boa que ele fez nessa vida, né? Então, relembrando a memória e homenageando o Luiz Gonzaga. Esse também concordo plenamente. Está num bom lugar, com certeza absoluta, tá certo? Bom, falamos já dos problemas, dificuldades, vamos falar alguma coisa mais interessante. Tem obras aí acontecendo, né? Não no ritmo que a gente gostaria, é claro que o prefeito gostaria, que o secretário gostaria também, a situação é muito complexa. Na entrada da cidade, a obra é tão importante, tão significativa aí para a administração e para nós, né, munícipes, aí alguma novidade por enquanto aí, Rogério? Alguma coisa nova, não? Então, amanhã vem mais uma etapa, né, na questão de autorização da Caixa Econômica Federal, que é o intermediário entre o governo federal e o município, né, o financiamento do governo federal. Amanhã entrega o autorizo para que a gente licite a etapa 2, né? Mais uma etapa, né? São 3 etapas. A primeira já começou, priorizamos alguns corredores de ônibus, principalmente ali na Jovino de Melo, na Nossa Senhora de Fátima, no São Manuel, no começo aqui na Martins Fontes, na Getúlio Vargas, enfim, de uma maneira estratégica, porque quando a gente chegar na etapa do viaduto, isso vai haver desvio de trânsito e a gente precisa estar com o sistema de rotas alternativas resolvido, né? Então, a fase primeira já em execução, a fase segunda pega um bom trecho da Nossa Senhora de Fátima, entra para a Rua Júlia, constrói a primeira parte da Beira Rio, né? E a Avenida Beira Rio é simbólica, ela significa a recuperação do mangue ali na Zona Noroeste, significa um processo de requalificação de moradias, né? Um trabalho de ocupação de áreas e que evite invasões em área de mangue, área de preservação ambiental, e vai criar um novo viário para a Zona Noroeste e quando a ponte estiver pronta, a ponte de São Manuel, uma nova entrada para Santos, para São Vicente, enfim, de uma maneira inteligente, que esse processo envolveu estudos do governo do estado, do município, o governo federal um pouco atrasado, mas agora também avançando um pouco nos estudos, mas o município já começou a sua parte, a expectativa é que também o estado comece o mais rápido possível, todos nós bastante esperançosos e otimistas, isso vai acontecer, a gente tem certeza disso. E é um sistema a entrada da cidade, quando a gente pensa, vai melhorar a entrada da cidade, é só para quem entra e sai de Santos? Não, a entrada da cidade, como a gente chama, é um grande sistema de mobilidade urbana, que vai favorecer muito a Zona Noroeste. Todos os bairros da Zona Noroeste, 1/3 da população de Santos vive na Zona Noroeste. E a região da Zona Noroeste, seus bairros, é uma região de maior potencial de crescimento de Santos.
E os maiores investimentos que o governo agora fez foi justamente na Zona Noroeste e nos morros. Investimentos em infraestrutura, investimentos na área social, os bons pratos, enfim, vários investimentos foram feitos de infraestrutura, a drenagem avançando não no ritmo que a gente queria, né, por problemas históricos, né? Desde que a Zona Noroeste foi ocupada, na década de 50, uma área de mangue, está no nível do mar, a cota de alguns viários, como a Nossa Senhora de Fátima, está a 1,35 m do nível do mar. Maré cheia, a 1,40 m já é motivo de enchente. E todas as interferências que ao longo dos anos foram criadas, a própria ferrovia na entrada de Santos, ela é um bloqueio, porque antigamente a água do Saboó, ela escorria para o canal do Porto. Com a criação da ferrovia, ali, nós temos ali já um sistema de drenagem antigo, mas as intervenções da rede ferroviária, por exemplo, criaram gargalos. A própria Avenida Augusto Barata, a Avenida Portuária, é um gargalo que impede que a água escoe e nós tenhamos uma fluidez e que incomoda. E isso o prefeito tem conversado com o governo federal, com as concessionárias, para que seja resolvido. Nós temos certeza, vamos chegar a um ponto comum, as obras da prefeitura, junto com essas intervenções necessárias nessas áreas importantes da cidade, porque o Porto é é a mola da economia santista. As interferências também causadas por áreas de invasão, habitações em áreas de invasão irregulares, também causam esse represamento do escoamento da água. Tanto é que ali na região do Saboó, na cidade de fato, você vê, maré alta com chuva causa aquela enchente. Alguns pontos, depois de 1 a 2 horas, normalizados. Mas alguns trechos, não. Por quê? Porque a água não consegue escoar. Agora, veja bem, Rogério, essa obra que é fundamental para Santos, não diria só para Santos e região, não, é fundamental para o Brasil, porque aqui está o maior porto da América Latina, não é? Mas então, parece que a Codesp não entende assim, né? Não, mas, o governo federal, veja bem, essa obra começa a ser feita num período da maior crise da história do Brasil. Quer dizer, já podia ter sido feita antes. Claro. Há muito tempo atrás. Quer dizer, quando o Brasil estava surfando... Não, agora nos últimos anos, nos governos do PT, que a economia estava crescendo 4%, 5% ao ano, sobrava dinheiro. Foram fazer obra em Cuba, Venezuela, Argentina, Angola. Mais recentemente. Esqueceram o Brasil, gente. É isso que dá tristeza. Mas isso, evidentemente, é para dar dinheiro para o Odebrecht. Mas o paradoxo podia... E para ganhar o Odebrecht não podia fazer obra aqui também? Podia, quer dizer... Então, era mais rentável. O mais incrível é que essa obra fundamental vai sair no momento da crise. Já podia ter saído antes. O fato, Edson, que quando o prefeito entrou em 2013, nós não tínhamos projeto, não tínhamos recurso, tínhamos uma ideia, né? Uma ideia que foi discutida ao longo dos anos. E assim que o prefeito assumiu, ele conseguiu o projeto, né, que custa em torno de 9 milhões, projeto executivo que já está feito pela Dersa, num pacto entre o governo federal e o governo do estado. Custo zero para a prefeitura, para o munícipe de Santos, o projeto, em torno de 9 milhões, custo zero, o prefeito conseguiu. O projeto já está com a prefeitura, é o que nos consegue fazer as licitações, foi entregue agora, está sendo entregue em etapas, mas já temos ele completo e por isso que nós estamos licitando nesse momento. Não tinha projeto, hoje temos custo zero, não tínhamos dinheiro. O prefeito foi a Brasília, conseguiu, fez a sua proposta, seu pedido de habilitação dentro do PAC Mobilidade, conseguimos o recurso do governo federal, conseguimos agora uma complementação também da Caixa Econômica Federal, então já temos o recurso. E as obras começaram. Nesse intervalo aí de 3 anos, 4 anos, tivemos que fazer vários licenciamentos ambientais, tivemos que conversar com o governo federal, com a autoridade portuária, com o governo do estado, com a Ecovias, com o Dersa, questão do meio ambiente. Os licenciamentos ambientais são extremamente exigentes no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, e em Santos, né? Porque é uma área, um ecossistema, Mata Atlântica, enfim, todo o envolvimento. Tivemos que fazer estudo arqueológico. Então, Rogério, é por isso que o crescimento do Brasil é 0 e o da China é 8% ao ano. Exato. A diferença está aí. São muitas barreiras. Mas espera um pouquinho. Mas que foram superadas. A burocracia é inacreditável. A burocracia no Brasil é inacreditável. Elas têm uma história muito antiga, que foi muito antiga não, de alguns anos para trás, que foi contada por uma figura interessante da política de São Vicente, que acompanhou uma visita de um grupo brasileiro ao portos da China, né? E aí um dos deputados que estava na comitiva perguntou ao intérprete chinês que fizesse a pergunta ao representante do porto, enfim, como é que é feita essa questão
liberação ambiental, enfim, né, na China. E a resposta veio assim, 6 meses após o empreendimento concluído. Aí espantou todo mundo, né? Aí falou, não, pera um pouquinho, acho que você não entendeu a pergunta. Vou refazer a pergunta. Você faz para ele de novo. Não, eu entendi bem a pergunta. Não, eu vou refazer a pergunta para você. Aí refez a pergunta e tal, não sei o quê. A resposta foi 6 meses após o empreendimento concluído. Ou seja, a liberação ambiental do empreendimento não existe. Ela é proforma. Quer dizer, é uma coisa completamente... absurdo, é um exagero, tudo bem. Sabe? A gente não pode tomar também como parâmetro um país que trabalha da saqueagem dessa maneira. Né? O Edson estava falando sobre a lógica do Brasil, que é inversa, né? Que as prioridades para o povo não são obedecidas. O que vale no Brasil são as prioridades das empreiteiras. Um caso muito exemplar disso é o Plano Viário de São Paulo. Quem fez o Plano Viário de São Paulo, aquele monte de viadutos que prioriza o transporte individual e não prioriza o transporte coletivo, foi justamente um consórcio que tinha entre as empresas a Odebrecht. Por quê? Inventaram obra para fazer, para poder colocar sobrepreço. Tanto é que um dos problemas, uma das causas do trânsito de São Paulo ser caótico, que prioriza o transporte individual e não o transporte coletivo, com o investimento em metrô, em linhas exclusivas de ônibus e assim por diante, foi porque o plano viário foi feito sob medida apenas para as empreiteiras e não para o cidadão comum. É complicado, realmente. O Paulo Maluf fica chorando as pitangas aí, né? Porque pô, o nome dele não aparece em coisa nenhuma, né? Ele se sente, coitado, ofendido e humilhado, né? Não rouba mais faz o Maluf, mas ele fazia no Brasil. Agora o PT não rouba mais faz lá fora. É menos pior, né? Rouba mais faz lá fora. Faz em Cuba, Argentina, Uganda, Angola e tudo. Então, a diferença foi só isso. O que eu digo sobre essas coisas que o Edson acabou de falar, o Rogério, por exemplo, o VLT. As pessoas, não, porque no VLT isso é um sonho, isso é piada, isso é brincadeira, não sei o que. Tá, e o VLT funcionando e tal, né? Funcionando bem. As pessoas que andam no VLT adoram o VLT de paixão. Só que o VLT era para ter sido instalado em Santos, criado em Santos, há 40 anos. Não é? Há 40 anos. Hoje teríamos a Baixada Santista inteira servida pelo VLT e a situação de mobilidade urbana completamente modificada, completamente diferente do que temos hoje. Ou seja, a Baixada foi esquecida, não é? Pelo governo do Estado, pela União, essa coisa toda, de uma forma inexplicável. Agora ficam aí os prefeitos dos últimos 20 anos para cá, 25 anos para cá, com uma baita de uma encrenca na mão, um pepino enorme na mão, uma arrecadação menor, dificuldade para isso, dificuldade para aquilo, tem que manter a educação, tem que manter a saúde. Falar em saúde, alguma novidade também com relação ao Hospital dos Estivadores? Das crianças estão sendo 500 crianças já nesse período, né? Foi legal o número. Simbólico. Mas a expectativa é que a gente consiga alcançar os outros patamares desejados, né? Então, é um pouco do apanhado que a gente tem conversado, né? As pessoas, né, a crítica ao político e a exigência e a maturidade do brasileiro, né, que hoje está tendo essa percepção que a gente precisa muito menos de populismo, né? Pessoas com ideias fáceis, por que não faz isso? Ideia é o que não falta, o difícil é ter atitude, né? E as pessoas acham que a vida de um prefeito é uma vida de glamour, o que ele pede, faz. Não, as coisas são muito difíceis, porque são difíceis de acontecer. Falta dinheiro, falta estrutura, enfim, é uma grande dificuldade. E é preciso ter atitude e coragem. Então, quando você falou aí do hospital, você fala do VLT, da ciclovia, amigos meus aí em conversa de pizzaria, vai fazer uma ciclovia no Canal 4? Caramba, uma crítica absurda em cima da ciclovia, mas é uma estratégia, isso pensada junto com funcionários públicos de carreira, pessoas competentes, pessoas que fazem parte do governo. É necessário, mas ninguém passa de bicicleta, mas a ciclovia ela só passa a ser frequentada porque ela existe, é um estímulo e hoje os canais começam a ter um grande fluxo de bicicletas, muita gente trabalhando. A questão do VLT, poxa, é um absurdo, isso nunca vai sair do papel. E o prefeito foi junto com o governador, toda semana. Governador, precisamos, apertando o governador, enfim, fazendo os seus encaminhamentos políticos, né? Apoio aí, pedindo e tal. VLT hoje é uma realidade, lógico que ainda incompleta, nós precisamos fazer com que ele vá até o centro de Santos e que ele vá até a ponta da praia, porque a gente precisa integrar a cidade como um todo. E o VLT, inclusive,
a gente estuda aí uma integração e a volta dos bondes ali no centro, né? Os bondes não só como meio turístico, mas como meio de transporte no centro de Santos, que são boa também. Exato. E o hospital... Precisava circular carro ali. E o hospital, exato, é isso que nós estamos planejando. E o hospital é a mesma coisa. Quando o prefeito tomou a atitude, né, todo mundo sempre falou, o quanto falta de leitos na cidade. Troca de ministros, cada ministro da saúde que vem, nós precisamos fazer o hospital regional de São Vicente. E nada acontece. E o prefeito, desde o começo, o hospital foi adquirido pelo prefeito Papa e o prefeito Paulo pegou o hospital, fez o projeto executivo, conseguiu mais recursos, sendo criticado pela oposição. O Edson criou aí a frase da turma do não. Né? A turma do não. O hospital mais antiga do que louco. O hospital é louco. No momento de crise, o hospital, caramba. E a gente vê a necessidade. As outras cidades fechando o hospital, fechando o pronto-socorro, e Santos abrindo o hospital. Imagina se a gente não tem um hospital em Santos, que 50% das crianças que nascem são de famílias de outras cidades. E o prefeito teve coragem e atitude, Edson. E assim... aí as pessoas falam, poxa, mas ele abriu para pessoas de outra cidade. Isso precisa ter um pacto metropolitano e a gente precisa pensar... E Santos... A gente tem criticado muito, né? E a gente precisa tomar cuidado, até na questão do VLT. O VLT vai trazer gente de cá e de lá, integrar... Nós somos a terra da liberdade e da caridade. E outra, hoje nós estamos vivendo... Não podemos perder isso, pelo amor de Deus. Nós temos alguns pontos... Eu sei que tem gente que pensa assim. Nós temos alguns... Hoje o mundo está discutindo isso, muitos países. Nós temos uma situação clara nos Estados Unidos de um presidente que constrói muros. E o santista não quer isso, né? A Santos... Ela tem a condição de ser o centro da região metropolitana, isso para o bem e para o mal. E a gente tem sim que atender os nossos vizinhos de outras cidades. É importante esse senso de metropolização. E, assim, as pessoas têm que entender que tudo tem o lado positivo e negativo. Não dá para a gente só querer o positivo. Rapidamente para fechar. Para concluir, eu acho que vocês têm que ganhar a guerra da comunicação, porque essa medida do prefeito é positiva para a cidade e para o próprio servidor, porque ela garante que o servidor vá no futuro receber sua aposentadoria integral, ao contrário do que acontece no Rio de Janeiro. Então, precisa saber se comunicar muito bem, porque a iniciativa é extremamente positiva, tanto para a cidade quanto para o próprio servidor. E, portanto, a presença importante aqui do Rogério. Mais à frente traremos o prefeito também, o secretário de gestão, enfim, se possível até, viu, Santana, trazer o representante do sindicato também para discutir aqui com o secretário, para a gente deixar claro aí o que é o quê, né? O que é mais importante para quem, né? Lembrando sempre, a prefeitura é do município. Quem paga imposto tem direito aos serviços que a prefeitura oferece. O funcionalismo público é extremamente importante para o bom funcionamento desses serviços que precisam ser prestados à população. Mas a prefeitura não pertence a ninguém, a não ser ao munícipe. Obrigado, Edson, por estar com a gente mais esta edição, colaborando conosco. Rogério, obrigado por estar com a gente. Obrigado a todos. Marcos Santana diariamente conosco, acompanhando a nossa participação nas redes sociais, e a gente volta amanhã, né? Sempre neste horário, 13h, ao vivo, e você confere a nossa reprise às 19h30 durante as transmissões dos Jogos da Unisanta. Obrigado, tchau.